que é o princípio da inércia. Esse é muito lindo. Lúcio, vê se você me entende. Vou explicar com bem calma, tá? Ó, princípio da inércia. O que é a inércia? Veja bem. Se eu falar assim, Lúcio, eu conheço uma pessoa que ela é uma pessoa inerte. O que é que você entende por isso? Com as suas palavras? Pode falar. Do seu dia a dia, do seu senso comum. Meu amigo é um cara inerte. O que é que você entende por isso? Sei lá, uma pessoa parada, uma Oh, pessoa. muito bom, Lúcio. É isso aí. Uma pessoa inerte, eu diria que é assim, uma pessoa parada. Uma pessoa inerte é uma pessoa que não tem reação, é uma pessoa que não tem iniciativa, é uma pessoa que continua no estado que ela se encontra. Entendeu, Lúcia? Inerte, ela não consegue mudar, ela está sempre do mesmo jeito. Isso é uma pessoa inerte. Se eu falar assim, Lúcia, devemos sair da inércia. Nós devemos o quê? Ficar na mesma ou mudar? Mudar. Pronto, então sair da inércia quer dizer mudar. Ficar na inércia quer dizer não mudar. Até aí tá claro? Uhum, tá Muito sim. bom, Lúcio. Show de bola. Agora, bora pegar isso que a gente entendeu da pessoa inerte, né? Do conceito da palavra inércia e vamos botar no contexto da física, tá bom? O que é a primeira lei de Newton? É o princípio da inércia. Mas como é que é isso no contexto da física? Vê, tem a ver com a velocidade, tem a ver com a resistência em modificar a velocidade, entendeu? Ou seja, se a velocidade permanece do mesmo jeito, é porque o corpo está manifestando a sua inércia. Fui claro ou não, Lúcia? Você entendeu o que eu Sim. falei? Uhum. Então me explica o que você entendeu do que é a inércia para a física. Fala aí. Que é um corpo que fica parado onde estava, tipo, não muda, continua na mesma sempre. Isso. Mas isso na física quer dizer que ele não muda o quê? Qual é a grandeza que não muda? Isso é a inércia. A É, aceleração, não, a... quase. Quando tem. Vamos pensar para você entender. Eu não quero dar resposta pronta. Eu quero interagir com você para você entender bem isso. Também você está entendendo já. Ó, filha, vamos pensar. Pelo que eu expliquei da segunda lei de Newton, quando tem aceleração, a velocidade não está mudando? Sim ou não? Sim. Sim. Então isso é inércia? Não. Não. Entendeu agora? Então, eu não posso dizer que o corpo está manifestando sua tendência inercial, que ele está manifestando a sua inércia se a velocidade está mudando. Então, isso não é inércia, porque a velocidade está mudando. Inércia é a resistência que um corpo tem de mudar a sua velocidade. Ou seja, se a velocidade é zero, o corpo está parado, e ele permanece parado, enquanto ele está permanecendo parado por um intervalo de tempo longo, é porque ali está acontecendo inércia, porque a velocidade está zero e está se mantendo em zero. Entendeu até aí? Uhum. Pronto, massa. Agora não é só isso. Tem gente que pensa que inércia é quando o corpo permanece parado. Não é só isso, tem mais coisa. Inércia, entenda o conceito a fundo. Inércia é quando a velocidade não varia. É quando a velocidade se mantém. Isso pode acontecer de duas maneiras. Ou o corpo está parado, mantendo sua velocidade zero, mas o corpo pode estar em movimento, mantendo sua velocidade constante. Isso é manifestar inércia. Por que, Ronaldo? Porque a velocidade não está variando. Por exemplo, Lúcio, ó, se essa motocicleta ela mantém 3 metros por segundo sempre, ó, tá vendo? Ó, numa trajetória retilínea, se ela mantém seus 3 metros por segundo, é porque ela está manifestando a inércia. Você fala, por que, Ronaldo? Ela não está em movimento? Eu sei que ela está em movimento, mas ela está em movimento com velocidade constante. Está numa reta com velocidade constante, a velocidade não está mudando. Por isso que é inércia. Deu para compreender, Lúcio? Uhum. Então, na inércia, eu posso pensar em duas situações, tá bom? Quais são as duas situações que eu posso pensar? Me diga aí com as suas palavras. É, que ela não tem velocidade, né? Nem Isso é, aceleração, nem nada. Ela isso é sempre uma tá parada. situação.
Perfeito. E a segunda situação? Perfeito. Não sei. A segunda situação, eu explico de novo, é que o corpo está em movimento, mas não é um movimento qualquer, é um movimento específico. É um movimento mantendo o quê, Lúcia? Lembre que o que é inércia? É um movimento mantendo o quê? Mantendo. É meio que uma aceleração constante, só que não acelera, não sei explicar. Isso. Não acelera. A aceleração é zero. Quando não acelera, qual é a grandeza que não modifica da motocicleta? O que é que ela mantém quando não acelera? O que é que A não inércia. muda? Oi? Ah, o quê? Quando o corpo está em movimento, o corpo tem o quê, filha? Pensa, o corpo está em movimento, ele tem o quê? Qual é a grandeza que ele tem? Quando A tá em velocidade. a velocidade. Então, se a velocidade não está mudando, se ele está com velocidade constante, é porque ele está manifestando a inércia. A gente pode chamar assim, a inércia do movimento. Entendeu, filha? Sim. Então entenda, isso é inércia. O que eu estou explicando, inércia quer dizer resistência em modificar a velocidade. Se o corpo está parado, a tendência dele é permanecer parado, a menos que venha uma força resultante e tire ele do estado de estar parado, modificando a velocidade dele. A velocidade vai sair de zero para um valor maior que zero. Tudo bem até aí, filha? Sim. Entendeu? Então, eu diria assim, que a força resultante, quando ela existe, ela quebra a tendência de manifestar a inércia. Quando o corpo manifesta a inércia, ou ele tende a continuar parado, ou ele tende a continuar em movimento numa reta com velocidade constante. Isso é chamado movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme e a permanência do corpo parado, ali permanecendo parado, isso é a primeira lei de Newton, é a inércia. Tudo bem até aí, Lúcia? Sim. Pronto. Então, essa continuação do corpo manter a velocidade que estava, ou parado, ou com velocidade constante, é o que a gente chama de inércia. Essa tendência de continuar sem mudar. Isso é inércia. Joia? Vou te dar um exemplo. Veja, eu estou dentro de um ônibus e o ônibus tem velocidade de 60 km por hora. Como eu estou dentro do ônibus, a minha velocidade em relação ao observador da Terra também é 60 km por hora. Tudo bem até aí? Me diga só que sim ou não. Pronto, sim. Se o ônibus freia, se o motorista freia, esse freio vai ser no ônibus. Qual é a minha tendência dentro do ônibus, para as pessoas dentro do ônibus? A minha tendência quando o ônibus freia é eu ir para frente ou ir para trás? Quando o ônibus freia, pense aí. O ônibus está indo para frente. Pra frente. Isso, essa tendência de eu continuar o movimento que eu estava, de eu continuar com a velocidade de 60 km por hora que eu estava, essa manifestação de eu continuar o movimento de ir para frente é inércia. Fui claro? Sim. Entendeu, Lúcia? Eu estava com 60 km por hora e quando o ônibus foi freado, quem foi freado foi ele, não fui eu. O freio atuou no pneu do ônibus, não em mim. Eu sou um corpo diferente do ônibus. Então, se em mim não atuou o freio, não atuou a força resultante, sem a força resultante, porque a segunda lei de Newton é quando tem a força resultante, a primeira lei de Newton, que é a inércia, é quando não tem a força resultante, sem a força resultante atuando em mim, ou seja, a força resultante zero, a minha tendência é continuar com a velocidade que eu estava. Por isso que para um observador que está fora do ônibus me observando, ele vai ver eu sendo lançado para frente. Inércia. Entendeu, filha? Uhum. Pronto, situação 2. Você está sentada na garupa de uma moto. Você já passou pela experiência de andar numa moto, Lúcia? De Já, carona? Você já gostou? sim. É legal. É massa. É massa, né? Mas é perigoso, né? Mas é massa. Mas é perigoso. Vê, vê que exemplo legal. Lúcia, você está na garupa de uma moto. Você está sendo a carona, tá bom? Pronto. Aí a pessoa que está pilotando a moto arranca de vez. Lúcia, se você não tivesse segurando na pessoa ou segurando na moto, a pessoa vai-se embora e você cai no chão, você fica ali. Concorda? Uhum. Sabe o que é isso? É inércia. Por quê? Você estava sentada atrás da moto, tá? Lá sentadinha, você estava parada, né?
Quando a moto arranca de vez, quem arrancou de vez foi você ou foi a moto? A moto. A moto, então sua tendência, por inércia, é você ficar parada e a moto vai e você cai da moto, cai no chão e pode se machucar. Você manteve a tendência de ficar parada. Isso é inércia. Você manteve a tendência de ficar com a velocidade zero. Aí você foi e caiu. Deu para entender esse exemplo? Deu. Então a inércia quer dizer continuar como você estava, ou em movimento, no caso você mantém o movimento retilíneo uniforme, ou parada. Se estava parada e não atua nenhuma força resultante em você, você continua parada e fica ali. Mesma coisa, deixa eu dar mais um exemplo. Quando você está sentada no ônibus, quando o ônibus acelera, a sua tendência é você ficar onde você estava. Assim, deixa eu virar aqui a cadeira. Vê se tu me entende. Ó, vira aqui a cadeira. Deixa eu ver aqui. Vê, filha. Olha para cá. Aí o ônibus está vindo para cá, tá bom? Tá indo para lá. Você está parada. Aí o motorista do ônibus arranca, acelera. Arrancou. O ônibus vai para frente e a sua tendência é ser jogada para trás. É assim? Quando acelera? Por quê? Entenda a física. Quem está acelerando é o ônibus. Em você não tem nenhuma força resultante. Então a sua tendência é ficar onde você estava. O ônibus vai e você fica onde você estava. Por isso que você se sente sendo jogada para trás. Entendeu até aí, Lucy? Sim, sim. Isso é um perigo quando os carros arrancam de vez, ou então quando tem uma colisão traseira. Os carros antigamente, tá certo? Por exemplo, o Fusquinha. Você conhece esse carro, Lúcio, Fusquinha? É um carro bem antigo. Bem bonito. Conhece? Sim. Pronto, é muito massa ele, eu acho ele tão bonitinho. Ele antigamente, Lúcio, ele não tinha um encosto de cabeça no banco. Não tinha um encosto de cabeça para proteger a minha cabeça. Esse encosto, ele começou a aparecer, beleza, por causa da inércia. O pessoal começou a perceber que quando tinha uma colisão traseira, quando batiam atrás do carro, né? Quando eu bato atrás do carro, o carro continua e eu fico, porque por inércia eu vou tender a ficar como eu estava, porque a força foi, o impacto foi no carro, não foi em mim. Então eu fico parado e por ficar parado eu me sinto sendo jogado para trás. Entendeu, filho? No impacto traseiro. Se eu vou para trás, isso pode quebrar o meu pescoço, pode machucar a minha coluna, posso ficar paraplégico, por exemplo. Então, fizeram um encosto de cabeça por causa da inércia. Eu vou para trás, né? Por inércia aqui, ó. E o encosto de cabeça protege a minha cabeça do impacto. Isso é inércia. O carro vai para frente, eu tendo a ficar parado, aí a sensação que eu tenho em relação ao referencial dentro do carro é ir para trás. Isso é inércia. Entendeu até aí, filha? Sim, sim. A joia? Pronto, que massa. Inércia é show de bola. Isso aí. Então entenda. Vamos fazer um resumo agora. Inércia é quando a força resultante atua ou quando a força resultante não atua? Me explica aí. Quando a força resultante não atua. Não atua. Quando a força resultante não atua, o que acontece com a minha velocidade? Me explique. Ela continua constante, tipo, ela não muda. Ela não muda. Muito bem, Lúcia. E quando ela não muda, há duas maneiras dela não mudar. Quais são essas maneiras da velocidade não mudar? O que é que está acontecendo comigo se minha velocidade não muda? Há duas possibilidades para mim. Quais são? Você está parado. Parado, permanentemente parado. Ou a outra? Qual é a outra? Ou eu estou em quê? Quando você está em algum veículo que está em movimento, mas você também continua parado. Certo, mas quando o ônibus freia, quando a força resultante atua no ônibus, acontece o que comigo? Eu continuo o movimento do ônibus? Não. Certo. Deixa eu... Sim ou não? Como é? Eu explico de novo, para ficar mais claro. Ó, o ônibus está em movimento, com 60 km por hora, e eu estou dentro do ônibus também eu estou com 60 km por hora em relação às pessoas que estão na Terra, tá bom? Aí quando esse ônibus do nada freia, eu continuo com 60 para frente ou eu sou parado junto com o ônibus? Continua com 60 para frente. Então, essa tendência de continuar em movimento com 60 é inércia. Entendeu? Então, quando está em inércia, ou eu continuo parado, se eu já estava parado, ou eu continuo em movimento, se eu já estava em movimento, com movimento retilíneo uniforme. O que é isso? É o movimento que a minha velocidade está constante, ela se mantém. Entendeu, Lúcio?
Então, quando eu falar isso, quando eu falar em inércia, você vai pensar em duas coisas. Primeiro, inércia não tem força resultante. Inércia. Enquanto não tem força resultante, ou eu estou parado, permanecendo como eu estava parado, ou eu estou em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, se eu já estava com uma certa velocidade. Isso está claro para você agora? Agora tá. Agora tá, né? Então, inércia é a velocidade, como você falou muito bem, se você está entendendo o assunto. A velocidade não muda. É a tendência da velocidade não mudar por si só. Alguém tem que fazer uma força resultante em mim para minha velocidade mudar. Só que se a pessoa faz uma força resultante em mim, essa força resultante vence minha tendência de manifestar inércia e eu modifico minha velocidade. Mas enquanto não tem força resultante, minha velocidade permanece constante. Ou constante igual a zero, que eu estou permanentemente parado, ou constante diferente de zero, eu continuo em movimento retilíneo uniforme. Esse é o movimento especial da inércia, movimento retilíneo uniforme, que é o movimento que eu estou numa trajetória reta com velocidade constante. Então, eu estou manifestando a minha inércia. Agora está melhor, Lúcia? Está melhor Tá agora? sim. Que E massa. para responder, porque às vezes o celular dá uma travada. Ah, beleza. Não esquente com isso, tá bom? É só você me explicar que travou, que eu deixo você falar, ou eu repito quantas vezes você precisar até você entender, tá certo? Sem problema nenhum. Pronto, eu acho que você tá ficando afiada nas leis de Newton, viu, Lúcio? Então, filha, ó, responda para mim, qual é a lei que a força resultante atua? Como foi? Eu não entendi, não. Repito. Qual é a lei que a força resultante atua? Que tem força resultante, qual é a lei? Ação e reação? Não, essa eu não vou explicar, mas essa também tem força resultante. Quer dizer, essa pode ter força resultante, mas qual é a lei que Newton explica que atua a força resultante? Qual é? A primeira, a segunda ou a terceira? A primeira. Não. A primeira é a inércia, quando não tem força resultante. É a segunda, filha, que é a lei da força resultante. Beleza? Essa força resultante faz o que com o corpo, Lucy? Acelera, da velocidade. Acelera. Isso é a segunda lei. Acelera. Que acelerar quer dizer modifica a velocidade. A primeira lei de Newton é quando tem ou quando não tem força resultante. A primeira lei. Quando não tem. Quando não tem, é quando o corpo expressa a sua inércia, a sua tendência inercial de não modificar a velocidade. Ou ele permanece parado, com velocidade zero, permanece, ou ele se move numa trajetória reta com velocidade constante. Isso é movimento retilíneo uniforme. Isso é inércia, é o que acontece, é o que pode acontecer quando a força resultante é zero, quando ela não atua. Tudo bem até aí?